Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Economia. Hoje eu tenho a alegria de receber uma profissional com vivência em agências, consultoria, eventos, cruzeiros internacionais e que atualmente atua como guia de turismo e professora. Uma especialista completa em viagens e planejamento. Mas antes de começar, já deixe aqui o seu joinha e também ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. Seja bem-vinda, professora Cláudia. Olá, professora Laís, tudo bem? É uma alegria estar aqui hoje, aí, participando desse podcast e trazendo aí algumas novidades e também experiências na área de turismo, planejamento. E espero contribuir aí com os alunos, aqueles que estão interessados em planejar as suas próximas viagens. Obrigada, professora Cláudia. E aí já começo te perguntando para você contar para a gente um pouquinho da sua trajetória e como a sua experiência também com agências e se ainda dá tempo de viajar esse ano, né, no início do próximo ano, sem exagerar no orçamento. O que precisa se considerar primeiro? Então, professora Laís, a gente precisa pensar no turismo como uma área econômica, né? Então, a minha experiência, ela começou com o curso de bacharel em turismo. Eu tinha o sonho de ter uma agência de viagens, de ajudar as pessoas a viajar, e eu iniciei o meu curso universitário no ano de 2000, quando a internet ainda era incipiente, então nem todo mundo tinha acesso, a maioria das pessoas, quando precisava viajar, principalmente comprar uma passagem aérea ou até mesmo uma passagem de rodoviária, ela tinha que se deslocar até uma agência. Então, nós tínhamos ali praticamente o controle desse processo de gestão de viagens. Então, as pessoas iam até uma agência para comprar principalmente passagens e também hospedagens, porque nós não tínhamos todo esse leque de opções de Airbnb, Booking, sites de viagens, né? Então, as pessoas vinham até as agências. Eu concluí a minha faculdade de turismo e trabalhando em agência de viagens e eventos. E depois dessa experiência, tive também a oportunidade de embarcar a bordo de navios de cruzeiros, onde trabalhei durante 12 anos. Então, nesse período, eu tive assim, experiências de todos os lados, né? Como agente de viagens, como a pessoa que recebe, né, lá dentro dos navios, no setor de hospitalidade. E o que a gente percebe mesmo é que as pessoas, elas sempre deixam para a última hora, muitas vezes a reserva ou o planejamento da viagem, porque justamente nós vivemos aí num mundo de trabalho, as pessoas estão focadas no seu dia a dia, na sua rotina, e muitas vezes elas não têm ainda confirmado qual será o período que elas vão viajar. Então, quando você tem essa confirmação, justamente você está ali próximo das datas para essas viagens. Então, essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Então, eu quero viajar, mas eu quero preço bom. Só que a gente precisa lembrar que os preços de viagens, principalmente em relação a transportes aéreos, hospedagem, está atrelado aí à demanda, essa precificação de mercado. Então, em períodos de alta temporada, períodos de férias, são os períodos em que os preços estão mais altos. Então, a gente consegue viajar, com certeza, a gente consegue economizar, mas isso vai depender muito do destino que você vai escolher para a sua viagem. E o período em que você vai decidir fechar essa viagem. Então, não adianta você falar, eu quero preço baixo de uma passagem aérea ou de uma hospedagem uma semana antes da viagem, 15 dias antes da viagem. Você vai pagar um preço maior, porque isso tudo está atrelado à demanda. Então, período de Réveillon, por exemplo, a gente tem, assim, no mundo todo, as pessoas viajam nesse período. Então, é um período de alta demanda. Períodos de férias de julho, principalmente em alguns países que é verão, né? Então, Europa, por exemplo, período de junho, julho, é período de altíssima temporada, porque é o verão deles. Então, a gente precisa pensar nisso. Eu sempre falo, quando você não sabe onde vai, nenhum vento vai ser favorável. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é onde você quer ir.
É importante até, eu fiz esse teste alguns dias atrás, que hoje as pessoas estão usando muito a inteligência artificial, né? Elas entram lá, fazem perguntas, fazem pesquisas, e isso é algo que a gente vai usar muito no futuro. Mas se você entrar lá no ChatGPT ou qualquer outro site aí da inteligência artificial e perguntar, eu quero um roteiro barato, econômico para viajar no mês de janeiro. Ele vai te responder: existem milhões de pacotes, existem milhões de opções, você precisa escolher, me dar mais informações sobre isso. Em agências de viagem, nós temos esse quesito. É importante você saber quanto você quer gastar. Primeira coisa, quanto você tem no bolso para gastar. Depois, você precisa especificar, ou mesmo você mesmo fazendo o seu planejamento, para onde você vai. Você quer ir para a praia? Você quer um destino de montanha, você quer um destino nacional, você quer um destino internacional. E a minha dica nesse sentido, dá para economizar? Dá, principalmente que a gente está nesse período agora, o mês de novembro, é um mês de Black Friday. Todos os anos a gente tem esse período, as pessoas esperam, e em viagens também. As empresas fazem muitas promoções. Tudo aquilo que ainda está sobrando, hospedagem, aqueles destinos que não estão com a procura em alta, eles geralmente nesse período fazem essas megas promoções de Black Friday. Então, respondendo a sua pergunta, ainda dá, a gente está no mês de novembro aqui, dá para economizar, mas você precisa saber para onde você vai, quanto você quer gastar e você precisa pesquisar. E aí, se você não tem tempo disso, você vai precisar da ajuda de um profissional, obviamente, e você vai até uma agência de viagens, e lá esse profissional, ele vai estar por dentro de todas essas promoções. Mas é importante que você já tenha em mente aí o destino que você quer. Porque muitas vezes a pessoa chega e fala, eu quero ir para a África, mas eu também queria ir para o Peru, mas eu queria também ir para os Estados Unidos, e a logística é diferenciada, né? Alguns países precisam de visto, as passagens estão mais caras porque você não tem uma conexão muito boa com a malha aérea. Então, a gente tem destinos, por exemplo, no Brasil, que ainda estão em baixa, as pessoas ainda não conhecem. Então, é importante você pesquisar, você saber o seu perfil de viajante também, para que os profissionais de agências de viagens ou também a sua pesquisa, o seu planejamento lá diretamente na internet possa te trazer aí as melhores opções de preços e você economizar nas suas viagens. Bom, então a dica aqui importantíssima é saber para onde quer ir. E é interessante, né? Porque a gente está aí realmente em período de Black Friday, então aproveitar esse momento, né? Nosso vídeo já vai estar no ar aí, e aí aproveitar então esse momento já para fazer uma pesquisa, se você deseja viajar agora no final do ano, né? Claro. Professora, quais tipos de viagens funcionam melhor quando o prazo é curto? Então, ainda nesse quesito, né, de você saber para onde você vai, o que funciona melhor? As viagens que estão aí mais próxima de você e os destinos que não estão em alta nesse período que você deseja viajar. Então, por exemplo, você está aí no período de férias de julho, no mês de julho. Aqui no Brasil, a gente tem destinos que são super concorridos, né, destinos de férias, que muitas excursões vão, por exemplo, Porto Seguro, na Bahia, Caldas Novas, Gramado, Canela. Nós temos vários destinos que são destinos de alta procura nesses períodos de alta temporada, que são os meses de férias, dezembro, janeiro e o mês de julho. Então, com certeza, você consegue fazer a sua viagem com economia, mas vai depender muito de qual é o meio de transporte que você vai utilizar, qual é a tipologia de hospedagem que você vai utilizar. Então, por exemplo, quando você viaja com aéreo, as passagens aéreas elas têm um sistema de gerenciamento que está atrelado à demanda. Então, a gente chama isso, em inglês, Yield Management, que é o gerenciamento de rendimento. Então, as companhias aéreas, elas lançam aquela rota com diversos preços para os assentos que estão ali dentro daquela aeronave. E essa é uma estratégia de precificação que é utilizada também em reservas de hospedagem.
Então, essas empresas, elas querem maximizar a receita e elas vão ajustando os preços ao longo do ano, dependendo da demanda. Então, por exemplo, uma companhia aérea coloca lá, no período de julho, os preços já estão mais altos do que o normal. 6 meses antes, quando elas lançam aí a rota, né, os valores aí para você fazer a sua reserva, e aí elas vão gerenciando de acordo com a demanda. Então, se o voo não tem procura, eles vão fazendo promoções e vão baixando aí o preço dentro daquele sistema de precificação. Isso também acontece com a hotelaria. Uma coisa diferenciada que a gente precisa pensar, quando você vai viajar próximo, muitas pessoas falam, mas eu consegui um pacote, eu consegui uma hospedagem de última hora com preço super em conta. Isso acontece principalmente em relação à hospedagem e também esses sistemas, por exemplo, cruzeiros marítimos. Eles não vão deixar um quarto vazio, né? Mesmo que seja uma alta temporada. Eles fazem esse gerenciamento da precificação ali próximo da data. Então, isso acontece, mas não é uma regra. Você não pode deixar para a última hora sempre pensando, mas meu amigo conseguiu fazer uma reserva de última hora e conseguiu um preço mais baixo. Pode ser que você consiga, mas pode ser que o preço esteja muito acima daquilo que é o preço real, justamente porque a demanda pode estar muito alta. Em relação às passagens aéreas, isso funciona um pouquinho diferente, porque não existe uma companhia que um dia antes, 2 dias antes, vai fazer uma mega promoção e vai vender os seus assentos a preços muito baixos. Porque aí o que aconteceria? Todo mundo iria esperar a última hora para ter essa promoção. E ela não tem como gerenciar isso. Então, as passagens aéreas, se você vai fazer uma viagem que inclui o transporte aéreo, é importante você fazer com antecedência. Se for hospedagem, você tem assim uma gama de opções. Então, numa cidade, muitas vezes você consegue uma pousada um pouco mais longe do centro, um pouco mais longe ali dos locais onde você precisa ficar. Então, você consegue aí ainda organizar esse pacote, essa sua viagem. E aí, o que eu sempre sugiro quando você vai viajar? A base aí da viagem sempre é, primeiramente, o transporte. Para você sair de qualquer lugar, você precisa de um meio de transporte. Aí você precisa do seu próprio carro, se a viagem não for muito longa. Você pode usar uma excursão também, que são opções aí que a gente tem dentro do nosso país e também fora, né? Pessoas que fazem excursões aqui para a América Latina, Buenos Aires, Uruguai. Então, a gente tem que pensar nisso. Qual o meio de transporte que eu vou utilizar? Passagem aérea? Então, você começa aí, dentro do seu orçamento, verificando quais são as opções, esse transporte que você vai, e depois você vai verificando ali dentro daquele seu orçamento, que a gente falou lá no início, que é importante você ter, né, quanto você quer gastar nessa viagem, e aí você vai encaixando ali as melhores opções de hospedagem. É importante também você ter sempre um seguro de viagem. No Brasil, geralmente, as pessoas não se preocupam com isso, porque muitos têm planos de saúde. Então, aqui dentro do nosso próprio país, a gente tem o sistema do SUS. Então, se precisar de algum atendimento médico, você está ali em qualquer cidade, você tem esse atendimento. Mas quando você ultrapassa as fronteiras do nosso país, é importantíssimo você também pensar na questão do seguro de viagem, porque você pode precisar, e aí muitas pessoas têm o seguro atrelado ao cartão de crédito. Só que esse seguro, muitas vezes, ele é reembolsável. Então, você tem que pagar no destino aquilo que você gastou em despesas médicas e depois eles reembolsam quando você volta para o país. E tudo isso precisa estar lá dentro do seu orçamento, daquilo que você vai gastar. E aí, nesse orçamento, você coloca lá um valor que você pretende gastar em alimentação, em atrativos, né, aqueles passeios que você vai fazer, e é importante sempre colocar um valor acima ali, uma porcentagem acima, porque imprevisto sempre acontece. Mas dá para você viajar, mesmo em períodos de alta temporada, se você tiver esse planejamento antecipado e a paciência, né, de buscar aí opções que estejam dentro daquele seu orçamento. Então tem que pesquisar bastante, né? Não tem como apenas decidir viajar, entrar dentro do carro e ir. Se a intenção realmente, né, é economizar e também até mesmo fazer uma viagem mais tranquila, sem grandes surpresas.
Professora Cláudia, e para quem quer viajar gastando pouco, como escolher um destino que é inteligente e evitar surpresas que acabam encarecendo a viagem? A gente precisa pensar que para você viajar, não é simplesmente pegar a estrada, sair por aí. Você precisa entender qual é o seu perfil de viajante. Essa é a primeira coisa que você precisa. Então, muitas pessoas vão na onda, tá todo mundo viajando de navios de cruzeiros, todo mundo fazendo esse tipo de viagem. Mas será que ela é a viagem mais indicada para o seu caso? Então, acontece muitas vezes que a pessoa ela tem problemas aí de saúde quando ela está dentro do navio, ela sofre enjoos, né? Então, o que eu sempre falo é o seguinte: se você não conhece, é importante que você faça uma análise daquele destino. Então, eu vou dar 2 exemplos. A pessoa vai fazer um cruzeiro de 7 dias, aqui mesmo na costa brasileira. E nesses 7 dias, você tem pelo menos 2 dias de navegação, quando o navio fica o dia todo navegando, você não para em terra para descer, para visitar. Se você sofre de algum problema de enjoo, de mareio, que eles falam, né? Você vai ficar lá passando mal dentro desse navio, e essa viagem não vai ser prazerosa para você. Muitas pessoas amam viagens de cruzeiros, não tem problema nenhum, elas adoram, mas é importante, se for a sua primeira viagem, que você faça um cruzeiro menor. Então, a gente tem opções de cruzeiros de 3 dias, onde você embarca, todo dia você está ali em porto, então você tem a possibilidade, à noite você navega, de manhã você está lá em terra, então se você sentir esse enjoo, tal, você já pode descer, pode se restabelecer. Então, para você ter vamos dizer, aquilo que você investiu, trazer essa experiência prazerosa dentro daquele orçamento, é importante que você conheça também o seu perfil de viajante. Outro exemplo é pessoas que gostam de aventuras. Então, muitas pessoas gostam de subir montanhas, de fazer trilhas. Nós temos destinos como, por exemplo, o deserto de Atacama, aqui na América do Sul, que é um destino bastante procurado. Salar de Uyuni, na Bolívia. Então, as pessoas têm o sonho de conhecer. A gente consegue preços muito bons para visitar esses destinos, se você planejar, se você for em períodos de baixa temporada. Só que é importante você pensar também nesse sentido de que você está indo para um deserto, você vai passar horas dentro de um carro, sacolejando, né? O clima, ele é diferenciado, você está numa altitude muito, muito elevada, então muitas pessoas também passam mal nesse tipo de viagem, no sentido físico, né? Você acaba não aproveitando. Então, a escolha de um destino inteligente, ela não deve ser feita em função do que toda a massa está falando. Então, os influencers estão aí nas redes sociais, postando aquelas fotos lindas, maravilhosas, e falando, venham, façam essa viagem. Você precisa se conhecer como viajante, primeiramente. Você precisa ir testando os seus limites e fazendo essas viagens mais curtas, eu diria, experienciando essas experiências, e também no sentido de economia, você não jogar tudo as suas expectativas ali num período de alta temporada, porque muitos desses lugares estão lotados. Isso acontece, por exemplo, as pessoas vão para destinos balneários no final do ano, alta temporada, e está tudo cheio, não tem a experiência, ela não é aquela que você sonhou, porque você gasta muito mais do que você havia planejado. Às vezes você chega lá naquele local, falta água, falta energia, os restaurantes, os meios lá de hospedagem estão todos lotados, e essa experiência acaba sendo impactada. Então, se você tiver opção de evitar, para uma primeira viagem, esses destinos super massivos, é importante que você comece com locais poucos procurados. Essa é uma economia que você depois vai experienciar muito mais. E é óbvio, depois que você estiver lá
acostumado, por exemplo, uma viagem de navio, se você realmente gostou, se você aproveitou essas viagens pequenas de 3 dias que eu falo, elas duram um final de semana, então você não precisa de um período de férias para você fazer. Então, você consegue experienciar isso ao longo do ano em localidades próximas aí da sua residência, né? Vamos dizer, você não precisa ter um período de 15 dias para você sair. Ao contrário, por exemplo, existem pessoas que já viajaram muito e que querem se aventurar para lugares muito mais distantes. Então, quando a gente fala, vamos para a Ásia, muitas pessoas têm o sonho de conhecer o Japão, de conhecer a Tailândia. São lugares muito distantes. Você leva 24 horas para chegar até lá. Não existe milagres em relação a passagens aéreas. Você não vai conseguir uma passagem aérea para o Japão por 2.000, por 3.000 reais. Existe aí um patamar, né, que para você ir para o Japão, você vai... Uma passagem promocional para o Japão hoje, em média, 6 a 7 mil reais, em períodos de baixa temporada. Então, você precisa entender isso, que às vezes na internet você acaba encontrando preços muito baratos, mas desconfie disso, porque milagres não existem no turismo, assim como em qualquer outro meio. As coisas têm o seu valor, elas têm o seu preço, e muitas pessoas caem em golpes, principalmente hospedagem, fazendo diretamente aí com pessoas que dizem ter casas para alugar, ou mesmo agências não idôneas que vendem pacotes a preços muito baixos. Você precisa duvidar disso, porque é impossível uma companhia aérea, se no próprio site da companhia não existe aquela tarifa, como que essa agência, como que essa empresa está comercializando aquilo? Então, uma dica importante você consegue economizar, é importante planejar, mas tome cuidado com essas tarifas super milagrosas que muitas pessoas até já viajaram, né? Pode ser que dê certo, pode ser que realmente elas tiveram esse privilégio, mas você pode cair em golpes e ter a sua viagem frustrada. Professora Cláudia, e se eu tenho ainda, né, um sonho aí de fazer um cruzeiro, você que tem tanta experiência, tem algum lugar, algum site que eu consiga pesquisar um preço que seja um preço bom e que seja realmente confiável para que eu consiga fazer essa viagem? Olha, eu sempre falo que existem vários sites que nos ajudam e hoje com a inteligência artificial cada vez mais nós vamos ter ferramentas que nos ajudem a buscar as melhores opções de acordo com o nosso perfil e de acordo com as nossas necessidades de viagens. O que eu sempre falo é o seguinte: procure comprar com empresas idôneas e, na dúvida, compre diretamente com a companhia. No caso de cruzeiros marítimos, as companhias elas têm um valor padrão. Então, elas vendem, algumas companhias, elas vendem cabines que você não sabe qual é o número da sua cabine, nem em que deck ela vai ficar, e eles chamam isso de tarifas promocionais, onde você vai saber a sua cabine somente alguns dias antes do embarque. Então, tem pessoas que não se importam nisso. Pode ser que você tenha uma cabine interna, sem janela, pode ser que eles te deem uma cabine com uma janelinha, pode ser que você tenha um upgrade para uma cabine com varanda. Mas você paga um valor X e esse valor fica ali promocional por um período, depois você vai tendo valores diferenciados de acordo com a categoria das cabines. Acontece também próximo às viagens, às vezes o navio não está completo, as companhias fazem megas promoções, e um site aqui no Brasil que muita gente utiliza é o logetravel.com, que é um site que congrega, e eles vendem também, né? Mas você não precisa comprar diretamente com esse site. Ali você tem a opção de filtrar todas as viagens que estão ocorrendo no mundo todo, de acordo com as companhias. Então, você coloca lá o período do ano que você quer viajar, você pode escolher também o porto que você quer embarcar, e aí você faz lá a seleção e filtra por companhia, ou então por valores, né, do mais baixo até o mais alto, e ele vai te dar lá as opções de cruzeiros, desde 3 dias até cruzeiros de volta ao mundo, que duram aí de 3 a 6 meses. Então, você tem essa opção para fazer essa pesquisa. É um site muito bom para pesquisar, para você ter uma ideia de valores, para você verificar quais as cabines que estão disponíveis. E aí,
para fechar essa viagem, você pode procurar um profissional, um agente de viagens, porque ele vai ter aí a compra será diretamente com a companhia. Ou então, você mesmo pode comprar ali nesse site, que também é um site confiável, que dá essa possibilidade de você pagar. Vai ter um atendente que vai entrar em contato com você para você precisar de maiores informações. Então, é um site que eu sempre indico. E em relação a outros tipos de reservas, como passagens aéreas, hospedagem, porque muitas vezes você vai pegar o navio em um local e você precisa se hospedar um pouco antes, você precisa chegar até esse local, ou você vai de carro, ou você vai de avião, ou você precisa de um transfer também. Então, isso tudo, você vai ter aí ajuda com profissionais em agências de viagens, que podem te ajudar. Então, por exemplo, eu estou em Curitiba e aqui a gente tem muitas pessoas que vão até o Porto de Santos para embarcar nos navios de cruzeiros aqui no Brasil. Temos empresas especializadas em transfer, ônibus que levam daqui até o porto com uma comodidade, porque você pode até mesmo ir de carro, mas lá você vai ter que deixar o carro estacionado no estacionamento, vai ter que pagar as diárias. Então, às vezes, pela comodidade, então, e isso tudo você faz com agências especializadas, com agências de viagens. Mas em relação ao cruzeiro em si, você pode comprar diretamente em sites, diretamente com as companhias, você entra lá no site da companhia de cruzeiros e faz a sua compra, ou para fazer essa pesquisa, e também se você precisa comprar diretamente com eles, Logi, L-O-G-I, travel.com. É um site que eu indico para fazer essa pesquisa e verificar quais são as melhores opções de cruzeiros marítimos. Professora Cláudia, para finalizar, então, gostaria que se você tivesse que deixar uma única dica infalível para quem quer viajar gastando pouco, qual que seria essa dica? A dica primordial que todos os especialistas deixam aí é comprar com antecedência. E isso, pessoal, não é uma máxima, não é? Você vai falar, mas como é que eu vou comprar com antecedência? Eu não sei quando que eu vou viajar. Então, você vai ter que pagar um pouquinho mais, infelizmente, porque a antecedência, ela te dá essa possibilidade de economizar, né? Então, não tem segredo maior do que você planejar com antecedência. Agora, se você está ali querendo viajar próximo da data, como a gente falou, você vai ter que se adaptar aos destinos que naquele momento estão com a baixa demanda em relação aos turistas que estão indo ali e escolher um outro destino mais em conta. Né? Então, se você tem um sonho, eu sempre falo, o teu sonho é conhecer um destino X, começa a monitorar os preços de passagens, começa a monitorar os hotéis que você gostaria de ficar, porque esse monitoramento, você tem hoje várias plataformas que te dão ali, até mesmo BlaBlaCar, por exemplo, eu quero viajar, eu quero ir de carona, ou eu quero um Airbnb, você consegue monitorar como que estão os preços, né, durante o ano. Então, pode ser que você nem queira fazer aquela viagem naquele ano específico, mas você monitora e você tem uma ideia de quanto custa a viagem para aquele destino. E lembre-se sempre, não existe milagre. Se aparecer, você sabe o preço que custa, você tem ideia aí da precificação daquele destino, e se aparecer um preço muito mais baixo, desconfie, porque nem sempre é a melhor opção. A gente já teve várias empresas aí, principalmente de milhas, que da noite para o dia cancelaram essas viagens. E por que isso acontece? Porque o sistema de milhagem são pessoas que vendem essas milhas para uma empresa e elas oferecem essas passagens, essas viagens por um preço muito mais baixo. Só que ocorre de você chegar lá no momento do embarque e essa passagem ter sido cancelada, porque ela foi emitida em nome de outra pessoa. E se essa pessoa não recebeu pela venda dessas milhas, ela vai cancelar, ela tem esse direito de cancelar. Então, se você vai comprar uma passagem com milhas que não sejam milhas suas, eu sempre falo o seguinte: não compre a volta com essas milhas. Porque na ida você ainda está em casa. Se acontecer algum problema, você volta do aeroporto para sua casa. Agora, se você já foi para o destino, se você está lá, você tem lá o seu orçamento, já estava tudo planejado, é mais difícil de você voltar quando você tem um problema lá nesse destino, principalmente quando é fora do nosso país.
Então, a dica é sempre essa: antecedência, e também é importante você escolher empresas idôneas. Sempre, se você comprar com a companhia aérea, você não tem problemas, porque você está comprando diretamente com quem está vendendo, não tem intermediários lá no meio. Se você fizer a reserva diretamente com o hotel, você também consegue isso, ou com empresas como o Booking, o Airbnb, que são empresas que te dão essa opção, né, de reembolso daquilo que foi pago. E viajar sempre com um seguro de viagem, principalmente se for um cruzeiro marítimo, é muito importante, mesmo que seja no Brasil, porque dentro do navio ou em outros países, os custos são bastante altos se você precisar de algum atendimento médico, se você precisar de algum serviço aí no exterior. Muito legal, professora, todas essas dicas. Então, gente, que conversa mais gostosa essa? Falar sobre viagens é sempre muito bom. Principalmente porque eu também adoro viajar, né? Então, muito obrigada, professora. Então, eu quero agradecer imensamente a você, que trouxe aí um olhar super prático e também inspirador sobre o que ainda dá para fazer para que a gente consiga, então, viajar, que dá para economizar também. Então, muito obrigada por compartilhar tanta experiência, tanta vivência real do turismo e por deixar também tão acessível para quem está aí do outro lado também nos assistindo. E a você também que nos acompanhou, obrigado pela presença. Espero que essas dicas tenham acendido aquela vontade boa de organizar, de economizar e também de aproveitar um descanso que você merece. E se você gostou, já deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo e conta aqui também para a gente nos comentários qual destino você está sonhando aí em visitar. E nos vemos no nosso próximo Café com Economia.